A paz do Senhor. Amém. Agora eu tenho um grande desafio, né? Porque o Saulo ficou entre nós. E agora eu vou ter que pregar para o Saulo também. Amém. Glória a Deus por isso. Ainda bem que a pastora está fazendo pedagogia. Ufa! Amém. Abre a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 13. Quem sabe dizer que dia que se comemora hoje? É, dia dos namorados, né? Glória a Deus, que também as pessoas vêm com o namorado para a igreja, né? Isso é uma bênção. Vem orar, né? Glória a Deus por isso. E aqueles que estão sem namorado, sem namorada, oração, força total. Para Deus preparar o varão e a varoa. Oh, glórias! Neemias capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 23. É a parte final, né, de Neemias. Essa noite eu vou pregar sobre o temor. O temor é a plenitude do amor. Já que é dia dos namorados, né? Diz assim a palavra de Deus. Condenação do casamento misto. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei algum deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus dizendo: não dareis mais aos vossos filhos seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, horonita, pelo que o afugentei diante de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém? Podeis assentar. Que Deus nos abençoe na sua palavra. É um texto forte, né? De repente o Saulo, né, ouviu esse texto e ficou horrorizado, né? Eu acredito que muitos ficaram também. Que negócio que é esse? Né? Mas é assim mesmo. Neemias ficou furioso, né? Neemias era um homem de Deus, um servo de Deus, que temia a Deus. E ele temia a Deus porque ele amava a Deus. E por amar a Deus, ele amava também o seu povo. E como diz a palavra, qual pai que ama, que não corrige seu filho? Acho que Saulo também já sabe um pouquinho disso. Quando a mamãe e o papai vêm com chinelo, né? Dá uns tapinhas no bumbum,
para a correção, para o ensino do menino. Lá em casa a gente fala a cinta. A cinta trabalha para a correção, do menino e da menina. Mas Neemias ficou muito bravo. E tamanha foi a ira dele, a fúria dele, a raiva dele, por causa da situação a qual encontrava o seu povo. E quando ele soube de toda aquela questão, de toda aquela situação, a qual o povo, os homens israelitas, o povo judeu, tinham adquirido, se aliançado com mulheres de fora, como essas amonitas, moabitas, asdoditas, e cada uma delas tinha os seus deuses. E aí tornou toda aquela confusão no arraial de Deus, no meio do povo de Deus. E aí Neemias ficou bravo mesmo, que ele sentou o sarrafo em todo mundo. Como vocês leram aqui, eles bateram mesmo, gente. Ele bateu mesmo, arrancou até os cabelos do povo. Ficaram aí que nem o nosso irmão Tiago. Ficaram carecas. Mas por que que Neemias fez isso? Assim é qual pai que ama corrige o seu filho. Ele trouxe a correção para trazer temor ao seu povo. E lembrando do Dia dos Namorados, a palavra de Deus diz que nós não devemos buscar uma moça, um moço de fora, porque é julgo desigual. Aí acontece que num dia desse, você vai querer vir para a casa de Deus, buscar o Senhor, e se a sua namorada é baladeira, vai querer ir para onde? Para a balada. Ou se sua namorada é de outra religião, vai querer ir para onde? Para a religião dela. E aí o pau vai comer solto dentro de casa até a separação. Então a palavra de Deus nos ensina. Se você achar algum jovem aí do seu lado que é solteiro, alguma jovem, diga para ele, para ela, vigia, irmão. No arraial de Deus tem varão para você, tem varoa para você. Amém? É só orar e abrir seus olhos que Deus mostra. Amém? Muito bem. Neemias, ele revela muitas virtudes do seu temor a Deus. É lindíssimo esse texto de Neemias. Depois você leia na sua casa, estude, eu não me canso de ler. Neemias e Esdras estão junto aqui. Os dois, eles falam sobre a restauração do templo e dos muros do Senhor. E Neemias, então, diante de todo esse texto e dos capítulos desse livro, ele revela as virtudes do seu temor a Deus. Onde o amor era a força maior. Neemias, ele toma essa atitude forte aqui, porque ele amava e temia a Deus. E ele entendia que o seu povo precisava entender isso. Que temer a Deus é viver Deus, é viver a sua palavra, é viver os seus ensinamentos, é honrar os ensinamentos de Deus. Todos nós queremos sucesso e conquista, mas o grande sucesso, as grandes conquistas, as grandes realizações, nós só conseguimos quando entendemos o desígnio de Deus sobre a nossa vida. Não tem como você viver realizações e conquistas. Há muitas pessoas até que conseguem, mas no final delas se frustram e se perecem. Mas as verdadeiras conquistas, as verdadeiras realizações, você só vai alcançar se você viver o propósito de Deus na sua vida. Assim foi Neemias. Foi um cara conquistador.
foi um cara que alcançou diante de Deus as realizações, porque ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, o propósito de Deus, o desígnio de Deus na vida dele. Para ser forte, eu preciso temer a Deus. E aí, não por imposição, mas por amor. Por amor. Eu preciso temer a Deus não por causa do medo de ir para o inferno. Antigamente nós ouvíamos muito essa palavra, uma palavra meio que opressora, né? E muitas vezes alguns até evangelizavam dessa forma. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E já botava a pessoa no inferno e pronto. Mas não, nós precisamos temer a Deus porque amamos a Ele. Na verdade, nós só tememos aquilo que nós amamos. Eu temia o meu pai, porque eu amava ele, porque era meu pai. Eu temia a minha mãe, porque eu amava ela, porque era minha mãe. E nós precisamos temer a Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é o Deus que te criou, porque Ele é o Deus que te formou. Mas Ele não te formou por um acaso, mas com um propósito, com um desígnio. Diga a pessoa ao seu lado, Deus tem um propósito na sua vida. E Neemias, ele entendeu isso muito, muito bem. Eu recebi uma mensagem hoje, alguns receberam, e eu gostei muito. Ele diz assim, às vezes os mais fortes são os que amam, além dos defeitos. Choram de portas fechadas e lutam as lutas que ninguém percebe. Assim foi Neemias. E assim é o chamado de Deus para a sua vida. Ser um homem forte, uma mulher forte, porque ama além dos defeitos, que chora na presença de Deus, mas que luta com todas as suas forças, porque é o Senhor sobre a sua vida. E quando eu li essa mensagem, eu lembrei que o mês que vem eu faço 25 anos de casada. Já está pertinho. E aí eu fiquei pensando nessa loucura que é casamento, né? Nessa doideira que é casamento. E lembrando daquilo que o pastor Ricardo ministrou a nós, porque quando eu namorava eu também tinha esse entendimento. Porque os antigos falavam isso, né? Você vai encontrar metade da sua laranja, que vai encaixar direitinho, a tampa da panela. Depois que a gente casa, a gente fala, gente, oh Deus, esse negócio está encaixando muito bem. Acho que essa laranja está meio podre, né? E depois eu vim entender, né? Que a laranja ela vai encaixar, uma hora ela encaixa, né? Mas vai ter que ser bem cortadinha, né? Tirar algumas partezinhas. A tampa também, né? Qualquer coisa você pega a tampa. Mas, às vezes lá na feira acontece isso. Você encontra um rapaz lá que cuida muito bem das panelas, né? Você leva a tampa lá, está meio torta, aí o homem pega um martelo e puf, 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 né? Até acertar o negócio. É uma maravilha. É assim, o casamento é assim, gente. Depois que eu vim aprender, agora que eu vou fazer 25 anos de casado, tive que aprender isso aqui. Mas é bem assim, existem os defeitos. Eu tenho defeito, a Ayrton tem defeito. O problema é que a gente olha mais para o defeito do que para as qualidades. Mas se o meu casamento permanece até aqui, é porque eu tenho buscado olhar algumas qualidades. Creio que o Ayrton também tem feito essa dinâmica, né?
de olhar para as qualidades. Viver o casamento é viver o temor de Deus. Eu conversava com uma discípula hoje de manhã, ela está até aqui, e eu conversava com ela sobre respeitar o limite do outro, respeitar o espaço do outro. Casamento também é isso. A gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro, o limite do outro, entender o outro. Isso aqui é muito importante. Mas fechando agora, vamos voltar para Neemias. Uma vida com propósito, ela precisa, primeiro, de ter e manter-se no foco. Para que você viva o propósito de Deus, que Ele tem estabelecido para a sua vida, para que você seja bem realizado, para que você conquiste aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para o seu ministério, você precisa ter foco. Eu lembro quando eu pensei em fazer a faculdade, e as minhas colegas estavam fazendo faculdade presencial, e as professoras me incentivando, a orientadora da escola, Lu, você tem o dom, vai fazer pedagogia e tal. E aí eu decidi, eu vou fazer EAD. E as minhas coisas, você está ficando louca, vai fazer EAD, você não vai aprender nada e tal, e toda aquela história. E eu falei, não, eu tenho um foco. Eu vou fazer EAD porque eu preciso continuar trabalhando no reino do Senhor. Faculdade não vai me atrapalhar em nome de Jesus. E eu também não tenho mais paciência de ficar no meio daquele monte de jovem que às vezes vai para brincar na aula. Eu já tenho idade, né? Por favor, me ajuda a melhorar. E eu me realizei, me encontrei. Porque EAD, encontrei, lógico, tem jovens lá, mas são jovens que estão focados, sabem o que quer, estão determinados no que quer, estão ali para estudar, para fazer o trabalho, então não tem aquele negocinho de discussão, de briguinha, glória a Deus, não tem nada disso. E aí algumas pessoas me perguntam, pastora, como é que a senhora consegue? E eu falo, nem eu mesmo sei direito, é uma doideira esse negócio. Mas o que eu sei é essa palavra chamada foco. Para você fazer EAD, bom, enfim, para você fazer qualquer coisa, você precisa de foco. Mas principalmente quem vai fazer EAD, porque depende exclusivamente de você. Você tem que ter seu tempo para estudar, para ver as videoaulas, para ler os livros, ler as apostilas. Você é que faz o tempo. E você é que tem que estudar, você é que tem que buscar. É lógico, há professores para auxiliar, mas eles estão lá do outro lado, é tudo online. Então, depende muito mais de você. Mas o que eu tenho aprendido é essa palavra, foco, determinação. E foi o que Neemias fez. Neemias, ele buscou ter foco no propósito de Deus na vida dele, na visão de Deus. Você que está com uma célula, você líder de célula, você precisa ter foco, porque muitas coisas virão para atrapalhar, para desanimar. Então você precisa ter foco naquilo que você está fazendo. E aí o amor de Neemias por Deus e pelo seu povo, foi aquilo que contagiou o seu coração. Para você ter foco naquilo que você vai fazer, você precisa buscar ter amor naquilo que você está fazendo. E Neemias, então, ele estava trabalhando no palácio do rei, em outro país, porque quando Israel, Jerusalém, foi invadido, então aqueles que tinham condição, aqueles que tinham estudos, aqueles que tinham uma vocação, foram levados para outra terra, para outro país. E as pessoas, então, que não tinham estudo, ficaram lá.
e começaram a viver situações difíceis, porque suas casas foram queimadas, muitos dos seus filhos, parentes, famílias foram queimados, morreram, e tudo estava destruído. Então, Neemias, lá no palácio do rei, veio seu irmão e lhe trouxe a notícia. E ele perguntou: como vai nossos irmãos? Como vai nosso país? E a notícia não foi boa. O país está destruído, os muros foram destruídos, o templo foi destruído. E Neemias então começou a chorar. O forte é aquele que chora diante de Deus. Não é como a música Sofrência, que homem não chora. Né? Homem chora, irmão. É bom você chorar. Mas não chore de qualquer forma. Chore na presença de Deus. Neemias, quando ele ouve a notícia, ele vai buscar a Deus. O que você faz quando as notícias chegam até você? Se desespera, sai correndo, larga tudo, vai olhar nos horóscopos, sei lá, né? O que você faz quando as notícias más vêm até você? Neemias foi para o lugar certo. Ele foi para a presença de Deus. E ele chora o choro do arrependimento. Porque ele sabia que aquela desgraceira tinha chegado na sua cidade, no seu país, no meio do seu povo, porque o seu povo estava tomando caminhos errados. Porque o seu povo estava vivendo em pecado. Tinham esquecido de Deus, dos ensinamentos de Deus. E Neemias então chora, o choro do arrependimento. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde temos buscado o avivamento. Mas se você quer o avivamento, você precisa chorar o choro do arrependimento diante de Deus. Não tem como Deus derramar o seu avivamento se nós não reconhecermos a nossa condição de pecadores. Porque hoje nós vivemos muitas futilidades. Hoje o pecado está muito presente nas famílias, na nossa sociedade. Hoje os namoros não se tem mais respeito. O pastor Ricardo falou do namoro dele, mas eu tive um namoro também bem parecido, há 25 anos atrás. A Ayrton morava aqui, eu morava em São Vicente. Nós nos víamos uma vez por mês. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha o WhatsApp. Eu vou dizer para você, sabe o que atrapalha seu namoro? Essa porcaria de WhatsApp. Meu Deus! Acorda, mensagem para o namorado. Vai dormir de madrugada. Meu Deus, quem aguenta? Deixa o rapaz trabalhar. Deixa o rapaz estudar. Deixa a moça trabalhar, estudar, dormir, tomar banho. Meu Deus! Era uma bênção. Porque eu ficava lá na janela, casa sobreposta, e eu ficava lá olhando quando que a Ayrton ia chegar. Aí quando ele apontava lá na rua, o coração pum, pum, pum. Era uma alegria. Aí vamos ali na pracinha. Vocês vão na pracinha? Leonardo, Bruno, Sérgio, junto com a tia.
Íamos namorar com a pracinha, com os 3 sobrinhos juntos. Ó, que bênção! Isso rapidinho, porque ele tinha que ir embora, porque ele morava em Cubatão. Assim foi nosso namoro, durante 1 ano. Quando não, a gente se via na igreja. Na igreja, quando ia dar a mãozinha, o pastor, os irmãos, foi uma bênção o nosso namoro. Foi bênção de Deus. Nos guardamos para o dia da lua de mel. Ó, que bênção. Não brigamos no nosso namoro. Ó, que bênção. Agora, os namorados de hoje, começou a namorar hoje, amanhã já está brigando. Meu Deus. E por que está brigando? Porque não se respeita o espaço do outro. Namorado é namorado, namorado não é casado. Não respondeu a mensagem. Meu Deus, mas você deu 20 mensagens, 40, 50 mensagens no dia. Pelo amor de Deus. Hoje está tudo do avesso. Tudo virado. Aí casam, começam as brigas. Mas graças a Deus, dá para se contar nos dedos os desentendimentos que eu e a Esther tivemos. Está meu filho ali. Ele pode dizer para vocês se eu já joguei panela na cabeça dele. Se ele já jogou a cadeira na minha cabeça. Isso nunca rolou na minha casa. Minha vizinha até fala, nossa, é uma bênção, os meus vizinhos. Porque na casa dela era só porrada todo dia. E ainda tinha que ir lá para poder socorrer a criatura, dar uma chamada. Hoje, graças a Deus, estão melhor. Mas por que não se há respeito no espaço um do outro? O namoro hoje está do avesso. Começa a namorar, já está indo para a cama. E daqui a pouco larga aquele, já vai para a cama com outro. Hoje é uma moda das meninas falar que peguei um, peguei outro. Que negócio que é esse? Que palavreado que é esse? Se perdeu o temor no namoro. As meninas perderam o temor. Essa é a situação que nós temos vivido. E Neemias, então, ele chora. Ele chora pela situação do seu povo. Ele chora pela condição do seu povo. Irmãos, nós precisamos chorar. É tempo de nós chorarmos. Mas não é chorar porque o namorado te abandonou, pelo amor de Deus. Vai chorar pelos seus pecados, pelos seus erros. Mas chore na presença de Deus. Depois ele enxuga as suas lágrimas e vai para a ação. Oração. Orar e ação. Chore na presença de Deus. Mas busque a ação. Busque a solução. Costumo dizer, todo problema tem solução. Principalmente quando nós colocamos o problema diante de Deus, na presença de Deus. Tenha uma oração intencional, foi o que Neemias fez, ele chorou, ele rasgou o seu coração diante de Deus, e ele falou, Deus, agora eu vou diante daquele rei, Senhor, e que o Senhor prevaleça sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu pedido, diante daquele rei. Eu preciso, Senhor, ir ao meu país, mas eu preciso da liberação desse rei. Seja intencional na sua oração. E assim ele fez. E assim Deus fez sobre a vida dele. Quando ele fala ao rei, o rei diz a ele, muito bem, você vá. Ele pediu ainda ao rei cartas para poder passar diante dos outros reinos. E ele falou, ainda vou fazer muito mais, eu vou mandar os meus vigilantes, eu vou mandar os meus caras diante de ti, para te guardar, para te proteger, para te livrar de todo mal. Quando você ora intensamente,
Quando você ora diante de Deus com propósito, Deus responde além daquilo que você pede ao Senhor. Deus, ele vai além. E Deus provê, então, todas as coisas a Neemias. Só que tem uma coisa. Quando nós oramos diante de Deus para um propósito, os inimigos se levantam. E olha, se você ler a carta de Neemias, foi muito inimigo. Principalmente o tal do Tobias e Sambalate. E tinha outros, muitos outros. Esses caras, pelo amor de Deus, perturbou o tempo inteiro. Quando você se levanta diante de Deus, os inimigos vão se levantar. Por isso você precisa estar preparado. Agora, quando você está vivendo a vida de pecado, parece que está tudo normal. Parece que está tudo certinho. Né? Que nem diz o dito popular, está do jeito que o diabo gosta. Agora, quando você se levanta para viver o propósito de Deus, o desígnio de Deus, o diabo vai se levantar. Os inimigos vão se levantar. Mas Neemias, ele tinha um foco. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, permaneça no foco. Permaneça focado. Eu lembro que esses caras se levantaram e vieram com a história que ia ajudar. Neemias falou, olha, bate em retirada, que vocês não têm nada a ver com isso aqui. Pode deixar que a gente faz. Aí depois eles levantaram uma calúnia. E Neemias ia diante de Deus. Deus, o Senhor está vendo. Faz a tua justiça. E aí depois eles inventaram uma história. Olha, estão te perseguindo, vão te matar. Vamos se esconder no templo de Deus. E Neemias falou, quem sou eu para fugir? E quem sou eu para entrar no templo de Deus? E ele sabia que somente o sacerdote podia entrar. Se ele entrasse, ele morreria. E o inimigo também sabia disso. Mas Neemias, ele tinha um foco. E dentro desse foco, ele permaneceu. E eles vieram com outras histórias. E Neemias, em todo o tempo, dizia, eu estou fazendo a obra de Deus, o propósito de Deus, não posso ouvir vocês. Tipo, passa amanhã, né? Neemias ainda zombava da cara do inimigo. Tenha foco, irmão. Não desista. Não desanime. O inimigo muitas vezes vai se levantar para trazer desânimo para a sua vida. Ele vai se levantar para te fazer parar, para te fazer desistir. Mas Deus diz para você nessa noite, permaneça. Permaneça. E aí vem a pergunta, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser próspero? Então permaneça no foco, naquilo que Deus tem designado na sua vida. Segunda coisa, é preciso erguer os muros da espiritualidade. Os muros foram derrubados. E Neemias então chama o povo. E eles começam a levantar os muros. E dentro de 52 dias, eles levantaram os muros. Gente, não é esses muros que vocês veem por aí, não. São muralhas. Se constrói casas em cima, passa carro em cima. É esse muro que eu estou falando. E eles construíram em 52 dias as muralhas. E aí eu pergunto para você, quais são os seus muros que estão caídos? Quais os muros que caíram na sua vida?
os muros dos relacionamentos, os muros do casamento, os muros do seu ministério, da sua célula. Quais são os muros que estão caídos? Este texto mostra a situação desse povo, porque eles se deixaram contaminar com os deuses de outros povos. Os muros, eles são a proteção. Os muros guardam, protegem a cidade, protegem as casas. Hoje, com tanta violência que nós vivemos, né, as casas são bem muradas, com grades, né, com dispositivos de alarmes. Mas o muro, ele é a proteção. Uma casa sem muro é uma casa que está sem proteção. É uma casa que está desprovida. E quando nós estamos sem os muros da espiritualidade levantada, você passa a ser uma presa fácil para o inimigo. Uma porta aberta para o inimigo. Você passa a estar vulnerável. E aí, como nós lemos aqui no texto, Neemias lembra de Salomão. Salomão foi um homem de Deus. E ele iniciou muito bem a sua carreira, buscando sabedoria, pedindo sabedoria. E o princípio do temor é a sabedoria. Mas, de repente, Salomão se torna burro. Entra na burrice. Porque Salomão começa a contemplar os desejos do seu coração. E começa a deixar de ouvir os ensinamentos, os mandamentos de Deus. E começa a se contaminar com as mulheres de outros povos. Então começam a levantar altares na casa de Salomão, no templo de Deus. E Salomão começa a se prostrar, a adorar esses deuses. Irmão, o altar é lugar de se prostrar. E foi o que Salomão fez. Levantou os altares pagãos e se prostrou, se rendeu diante daqueles deuses. Quando nós vivemos o pecado, por dar ouvido às nossas vontades, nós entramos na burrice. Quando deixamos de ouvir os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, nós nos tornamos burros espirituais, ignorantes espirituais. Salomão se prostrou nos seus desejos carnais. Quais são os altares que têm sido levantados na sua vida? Aonde você tem se prostrado? Terceira coisa, é preciso amar. E aí não é como a música, né? Preciso amar como não houvesse amanhã. É preciso amar hoje, mas eu também preciso projetar meu futuro no amor a Deus e no amor ao próximo. Foi o que Neemias fez. Neemias, por amor a Deus, por amor ao seu povo, foi reerguer a sua cidade. O que precisa ser reerguido na sua vida? O que precisa ser reerguido no seu coração? Nas áreas da sua vida. Neemias era um homem tão apaixonado por Deus e por seu povo, que ele pegou a cinta e desceu em todo mundo. Foi a surra do amor. Ó, que maravilha! A surra do amor. E a pergunta é, por quem você quer se apaixonar? Por quem você está apaixonado?
Eu gosto muito de falar do amor de Deus, porque foi algo que eu encontrei aos 18 anos da minha vida. Eu buscava o verdadeiro amor nos namorados, no meu pai, na minha mãe, nas minhas irmãs, nos amigos. Eu buscava esse amor. Mas eu me frustrei. Muitas vezes eu me frustrei. E já vou dizendo para você que você vai se frustrar também. Olha para a pessoa ao seu lado. Ela é ser humano, que nem você, de carne e osso. E ela vai errar com você, e você vai errar com ela também. Porque somos seres humanos. Agora, o verdadeiro amor que você tanto busca, essa pessoa que está do seu lado não pode te dar. Nós só encontramos em Deus. Quando eu sentei no banco daquela igreja, frustrada, traumatizada, com um vazio no coração, foi ali que Deus me abraçou. Foi ali que Deus me tocou. E eu conheci pela primeira vez o verdadeiro amor. O amor ágape. Hoje, nesse dia de namorados, tem muitas pessoas perdidas por aí. Ah, dia de namorado, vamos aproveitar. E vão que vão aproveitar mesmo. Mas depois, quando deita a cabeça no travesseiro, as lágrimas rolam. Vêm as decepções, vêm as frustrações. Você que é marido e mulher, namorado que está aqui, você está no melhor lugar que você poderia estar. Na presença de Deus. Porque você pode ter o amor do seu cônjuge, mas você está recebendo neste lugar o maior amor, que é o amor de Deus. E você que está sem namorado, sem namorada, não se preocupe, porque você está recebendo hoje o verdadeiro amor. Sabe a história do príncipe encantado? É o amor de Deus. É o amor de Deus que te completa. Quer viver o verdadeiro amor? Renuncie às mulheres dos altares no seu coração, que tem te dominado e que tem te escravizado. Essas mulheres que estavam no coração de Salomão se chamam pecado. Na verdade, foi o desejo carnal. Em nome de Jesus, renuncie a todos os deuses, a todos os altares que você tem levantado na sua vida. Irmãos, tem gente que endeusa namorado, que endeusa marido. Eu louvo a Deus que eu tenho meu marido, mas meu marido nem meu não é, ele é de Deus, gente. Como é que eu vou endeusar meu marido? Ele é de Deus. A pessoa que está aí do seu lado é de Deus. Deus permitiu ela estar ao seu lado, mas ela é de Deus. Pertence a Deus. Renuncie tudo aquilo que tem te dominado, que tem te paralisado. Renuncie o pecado que tem escravizado a sua mente, que tem paralisado a sua vida, o seu ministério, o propósito que Deus tem na sua vida. Renuncie esses deuses, os deuses dos seus desejos, das suas vontades, das suas manias, dos seus erros. Mas renuncie por amor a Deus, por aquele que te amou, entregando a sua vida por você. Hoje é o dia que muitos estarão realizando provas de amor. Mas a verdadeira prova de amor está aqui, irmãos. Não existe outra prova de amor.
a não ser a cruz, a não ser Cristo Jesus na sua vida? Quais são os muros que estão caídos? Para levantar estes muros, só depende de você. Tem pessoas que até falam: pastora, está tudo destruído, meu relacionamento está destruído. A gente fala: vamos ajudar, né, o irmão, a irmã, a levantar o muro. Vamos lá, vamos carregar blocos, cimento. Mas aí quando você começa a falar algumas coisinhas: irmã, mas você precisa renunciar a isso aqui. Irmã, você fala demais, por isso seu casamento está do jeito que está, né? Que nem diz a pastora Vânia: toma água, e fica com a água na boca. O marido vai falar: Ah, não, pastora, isso aí é muito complicado. E aí você vai ficar com o seu muro destruído. Para o seu muro se erguer na sua vida, só depende de você. O Espírito Santo de Deus é o maior construtor. E você tem ainda Jesus Cristo, que é o carpinteiro. Ó, que benção. Mas só depende de você. Depende das suas escolhas. Chega de viver relacionamentos frustrados. Chega de viver caminhos errados. Só Deus pode realizar na sua vida. Só Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Só Deus pode te ajudar a levantar esses muros. Mas deixa de ser preguiçoso, preguiçosa também, né? Deus, levanta os muros para mim. Aquela história da pessoa que quer emprego, mas fica lá deitado, principalmente nesse verão. Deus, levantar às 5 horas da manhã para procurar emprego. Deus, abre a porta do emprego para mim, mas e? Deus quer te ajudar a levantar os seus muros. Eu sou o que sou, irmãos. E se estou onde estou, é por causa do amor de Deus. O amor de Deus me contagiou. O amor de Deus me possuiu. E por causa desse amor, eu temo a Deus e prossigo no propósito dele na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer que você viva esse propósito, mas você precisa amá-lo. Essa noite eu vou orar por você.